Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso. Hoje vamos dar continuidade aos pontos notáveis do triângulo. E claro, temos aqui o segundo lugar, esse ponto muito querido que aparece muito nos triângulos, que é o nosso incentro, beleza? Bom, o que é o incentro? Na aula passada a gente estudou sobre o baricentro, hoje a gente vai estudar sobre o incentro. O incentro ele é um ponto formado pelo encontro das bissetrizes. Bissetrizes. Então, olha essa palavra, vamos tentar entender o que é isso aqui. Bissetriz é um conceito que é trabalhado lá pelo sexto ano, tá? Bi significa duas, né? Então, a bissetriz, ela é uma semirreta que ela divide o ângulo em duas partes de mesma medida, tá? Então aqui, para a gente entender mais, eu tenho esse triângulo, tá? Por enquanto só mentaliza aqui o triângulo. E eu tenho essa reta, ou essa semirreta, partindo do vértice A. Esse ângulo aqui, ó, ele é dividido, tá? Esse ângulo aqui e esse ângulo, ó, esse ângulo A, beleza? Ele foi dividido em duas partes iguais, essa aqui e essa aqui. Então essas duas partes, elas possuem a mesma medida, tá? Aqui no B, a mesma coisa, essas duas partes, essa aqui e essa aqui, é o ângulo superior e inferior, também vai ter a mesma medida. E a mesma coisa aqui no C. Não quer dizer que todos os ângulos têm a mesma medida entre eles, não tem nada a ver, tá? Por exemplo, se esse ângulo aqui fosse 60 graus, seria 30 e 30 aqui, tá? Se esse aqui fosse, sei lá, 70 graus, seria 35 aqui e 35 aqui. Isso faz com que a gente encontre um ponto. Esse ponto aqui, ó, ele é o nosso incentro, tá? Geralmente a gente utiliza a letra I para representar esse ponto, tá? E esse ponto ele fomenta uma propriedade muito legal do triângulo, que eu posso colocar uma circunferência dentro do triângulo, tá? Então eu posso colocar uma circunferência aqui nesse triângulo, que a gente diz que é circunferência inscrita, tá? Então eu estou inscrevendo uma circunferência no triângulo, tá? Aqui tem uma outra informação que não está no desenho, que é o seguinte, né? Essa reta aqui, então, que passa aqui a nossa bissetriz, ela forma exatamente um ângulo reto, tá? Com o meu lado. Tanto essa aqui, opa, não tem nada a ver. O raio aqui da minha circunferência, tá? Ó, aqui casou certinho para estar no raio, né? Aqui quase, né? Se eu puxar um raio daqui para cá, ó, bem na parte de tangência, ó. Olha só, se eu puxar um raio aqui não vai ficar bom. Se eu puxar um raio aqui dessa circunferência daqui para cá, ó, acho que deu de ver, né? Que esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, tá? Se eu puxar também daqui para cá, ó, tem que ser perpendicular ao lado, ó. Beleza? Aqui deu uma mexidinha, aqui deu ruim. Ó, perpendicular ao lado, pá. Cara, sempre mexe um pouquinho, tá? Não consegui aqui. Tentar fazer com o mouse aqui. Beleza, ó. Daqui pra cá, aqui. Oi. Beleza, 170 na pinha, ó. Então aqui eu tenho um ângulo reto, tá? Aqui acabou coincidindo, né, com a própria reta. Beleza? Então é isso, rapaziada. O que é o incentro? O incentro é formado pelo encontro das bissetrizes. Tranquilo? Então aqui eu coloquei alguns ângulos aqui para a gente determinar a bissetriz, para mostrar como é que é. Então isso aqui eu acho que a gente aprende lá no sexto ano, tá? Então, uma coisa que eu preciso é o compasso, tá? Vou fazer o compasso para cá. E eu preciso da régua, mas no caso a régua aqui eu uso essa ferramenta aqui, ó, do OpenBoard, que me permite traçar uma reta ali sobre dois pontos, tá? Então, primeiro vamos ver o que é uma bissetriz. Para eu encontrar a bissetriz é o seguinte, compasso, tá aqui, o compasso tem a ponta seca, né? Você vai colocar a ponta seca lá no vértice, tá? Aqui no vértice. Tranquilo? Com mãos é meio treta, tá aqui. E o compasso com qualquer abertura, eu disse qualquer abertura, você vai fazer, vou até fazer de amarelo, você vai fazer dois arcos auxiliares no ângulo, tá? Então, fiz um arco auxiliar aqui, um em cima e outro embaixo, tá? Esse procedimento a gente vai fazer um triângulo depois. Depois que eu fiz, ó, marquei esse cara e esse. Eu sei que a distância do vértice até aqui é a mesma, em cima e embaixo, né? Então agora eu vou pegar meu compasso e eu vou colocar a ponta seca por cima novamente, tá aqui, ó.
e eu vou traçar um arco auxiliar de novo. Auxiliar porque eu vou pagar ele no futuro. Com a mesma abertura, agora eu não posso mudar. Pulei para cá. Vocês estão vendo que eu estou usando a mesma abertura. Tanto faz a abertura, tá? E eu vou traçar aqui o outro arco. Então perceba que eu acabei de encontrar esse ponto aqui. Esse ponto, por construção, ele está bem em cima da minha bissetriz. E para eu traçar a minha bissetriz é só eu unir então aqui a minha reta. Então, people, vou fazer aqui de blacks, tá? Então vou pegar esse ponto que eu encontrei, que é a ferramentinha para traçar a reta. Isso aqui vocês vão fazer com a régua, tá? Traçar aqui bem no ponto, mais ou menos aqui, né? Esse mouse aqui não está muito fera. E passando pelo vértice. Pronto! Olha lá. O que que... Oi. Já não tá padrãozinho ali. Tem um mínimo ali. Tá. Então, olha só. Eu acabei de encontrar esse ângulo aqui, né? Esse arco aqui. Oxi. Aqui, ó. Acabei de encontrar esse arco aqui. Isso quer dizer que esse cara tem a mesma medida desse. Mas se você quiser saber essa medida, pode colocar ali o transferidor para medir. Mas basicamente é isso, tá? Então vou fazer mais nesses dois aqui. Então compasso, qualquer abertura, tá? Claro que quanto maior a abertura, mais preciso vai ser o teu desenho, né? Mas se tu colocar bem no ponto, tá tudo certo. Ó, eu vou colocar bem ali em cima, espero que esteja em cima. Vou marcar duas retas, desculpa, dois arcos auxiliares, tá? Aqui um e aqui outro. Pois a ideia é apagar isso. Aí agora eu vou pular para cá. Pode ser a mesma abertura ou abertura diferente. Vou até fazer questão de dar uma aumentada aqui no meu compasso para mostrar que tanto faz a abertura. Ó, aumentei ele um pouco. Tá? E vou traçar um arco auxiliar aqui. A mesma coisa aqui, ó, ponta seca lá em cima. O amarelinho ficou bom, que deve ver melhor a ponta, né? E vou traçar um outro arco auxiliar aqui. Agora eu já sei onde é que esse arco se cruza, né? Então vamos lá. Vou fazer aqui preto novamente. Ó, vou ligar bem aqui onde é que as duas se cruzam com, mais ou menos, né? Com o ângulo que está com o meu vértice aqui, ó. Tá. Aqui, ali, pro lado aqui. Tá bom, tá? Então, eu consegui esse arco aqui, aonde esse ângulo aqui tem o mesmo valor que esse cara aqui. Aqui no desenho até parece que não está muito, tá? É, talvez um pouquinho mais pro lado ali. Mas aí também estou fazendo no computador aqui, né, gente? Dá um desconto. Existem algumas limitações, tá? E a mesma coisa eu vou fazer para esse cara aqui, ó. Ponta seca bem em cima do vértice. Tem que estar bem em cima, tá? Vai ficar fera, né? Ó, tá? Como esse meu ângulo aqui não chega, ó, vou diminuir um pouco esse cara até aqui. E vou marcar as minhas auxiliares, tá? Então, as minhas auxiliares vai ser... Deixa eu descer um pouquinho mais. Opa, uma auxiliar aqui e uma outra auxiliar aqui. Eita, nós. Pronto, agora eu vou pular aqui para auxiliar. Tá? Até usar um maior. Agora eu posso mudar a abertura se eu quiser. Mas, né, maior abertura. Sim. E eu sei que esse meu ângulo vai se passar mais ou menos por aqui. Então agora eu vou traçar o meu outro arco auxiliar. Aqui até aqui. Vou pegar a ponta seca, pula para cá. Bem certinho ali. Beleza? E vou cruzar aqui para encontrar então meu ponto. Vou agora traçar a minha bissetriz, ó, que vai desse ponto aqui passando por aquele lá. Beleza? Então tá aí a nossa bissetriz, que dividiu esse ângulo aqui em dois ângulos de mesma medida, tá? Essa aqui é a ideia. Agora a gente vai aplicar isso aqui lá no triângulo, beleza? Ó, vamos lá. Construa o triângulo 12, 10, 10 e encontre o seu incentro. Então, vou pegar a reguinha,
Vou medir o meu ângulozinho, o meu lado de 10. Eu sempre gosto de usar o maior lado para baixo, tá? Vou medir, ó, vai do zero, que não tá bem no zero, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vai do zero, melhorou até o 12. O 12 tá aqui, ó. Beleza? Aí agora o que que eu faço? Eu posso deixar a régua aqui como referência, eu vou pegar o compasso, deixa a régua aqui embaixo. Eu vou pegar o compasso, né? O outro lado eu sei que tem 10, então eu vou com o meu compasso e vou medir 10, ó. Ponta seca no zero e vou abrir ele até o 10. Está chegando no 10, ó. Chegou aqui no 10, beleza. Vou fazer então os meus dois arcos auxiliares, tá? Ó, essa ponta seca eu vou colocar aqui, dá um triângulo isósceles, né? Ó. Vou fazer um arco auxiliar aqui. Eita, nós. Isso aqui é o arco auxiliar. Vou pular para o outro vértice, tá aqui, e vou fazer o outro arco auxiliar. Pronto. Eu acabei de encontrar então o meu triângulo, né? Eu vou apagar os excessos aqui, tá? Porque isso aqui é para ser só um vértice. Eu vou apagar os excessos e vou continuar fazendo meu triângulo. Então agora eu vou ligar esse meu vértice aqui. Encontrei aqui mais ou menos, né? Até o outro vértice. Mesma coisa. Vou ligar esse cara aqui até o outro vértice. Então, beleza. O que, que eu sei desse triângulo? Por enquanto, só montar o triângulo. Eu sei que esse cara tem o lado 12 centímetros, né? Só para escrever 12. Esse tem o lado 10 e esse aqui também tem o lado 10. Beleza? Então agora eu vou encontrar o meu incentro. O que é o incentro? Então o incentro, ele é o encontro das bissetrizes. Então aqui eu tenho um ângulo, ó. Tem um ângulo aqui, um ângulo aqui e um ângulo aqui. Eu encontrando somente dois, bem feitinho, eu já consigo achar um incentro. Não preciso dos três. Às vezes a gente usa o terceiro, que é para fazer uma correção, beleza? Então vamos lá encontrar a nossa bissetriz. Assim como na atividade passada, compasso, qualquer abertura. Na verdade, a abertura ela tem que ter pelo menos ali o tamanho do lado, né? Tem que ser menor que o lado. Então, eu vou começar daqui, fazer de amarelo, tá? Então, vou colocar o compasso aqui, ó. Compasso, qualquer abertura, não importa. Vou colocar ele no vértice. Gente, assim, ó, estou tentando, né, maior possível. Então, tá aqui, ó. Aqui eu vou fazer dois arcos auxiliares. Um aqui em cima e o outro aqui embaixo. Agora eu pego ele e pulo para o auxiliar. Posso continuar usando a mesma abertura ou uma abertura maior, tá? No caso aqui, eu vou manter a mesma abertura, tá? Ó, fazendo uma reta, uma reta auxiliar aqui. Vou pular para cá, ponta seca ali no nosso flowers ali. Ó, e vou fazer a minha. Pronto, encontrei um ponto que está sobre a minha bissetriz. Agora é só ligar. Eu vou fazer a minha bissetriz de verde, tá? Então a minha bissetriz ela parte do vértice até esse ponto aqui. Lembrando que é uma semi-reta, então ela continua, tá? Mas eu também não precisa fazer uma coisa gigante. Vou colocar aqui, tá bom. Agora eu vou traçar a segunda. Se você quiser apagar esses auxiliares para não se confundir, legal. Mas no meu caso aqui eu vou deixar ali, tá? Então agora eu vou pegar o meu compasso, vou colocar ele aqui em cima desse cara aqui, vou tombar ele aqui e eu vou fazer duas auxiliares. Tem que tomar cuidado para não se confundir. Então, vou fazer auxiliar vermelho, tá? Então, eu vou colocar uma auxiliar aqui e outra auxiliar aqui. Tá de vermelho agora essa auxiliar, né? No papel vocês não têm essa possibilidade. Então, esse ângulo, quero dividir ele no meio, passar uma reta aqui. Você não pode confundir com a mediana, tá? Mediana é outra coisa, já conversei lá na aula passada sobre o que é mediana. Então, o compasso agora, gente, vocês podem pular para o ponto com a mesma abertura ou com uma abertura maior, ou até menor. No caso aqui, eu vou continuar com a mesma abertura. Eu vou fazer um auxiliar aqui. Fiz caca. Será que o Ctrl Z vai?
Ixi, fiz caca de novo. Eita, nós. Pega outro compasso. Tá. Não sei se está com a mesma abertura. Vamos ver de novo aqui. Agora vou ter que vir aqui fazer outro auxiliar aqui. Vem pra cá. Existe, mesmo eu fazendo no computador, tá, gente? Isso aqui existe um errinho aqui de mínimo aqui né, ó. Então esse cara aqui, ele não ficou legal. Não sei se eu mandar um Ctrl Z ele vai subir o compasso. Tá, então eu vou começar de novo, tá? Vou fazer um auxiliar aqui. E outro auxiliar aqui. Vou pegar ele agora, vou pular lá para esse ponto que eu fiz. E vou traçar o meu arco auxiliar, que aqui no caso estou usando a cor vermelha. Pula para cá agora, sem fechar o compasso, né, Creuzão? Tá aqui, ó, tá ali no ponto. Vou passar para cá. Eita, nós. Ele muda aqui, pronto. Já encontrei o meu... Deixa eu diminuir a borracha aqui. Já encontrei aqui o meu ponto auxiliar. Tá? Meu arco auxiliar. Então agora eu vou ligar, estamos fazendo de verde, né? Então ele vai do vértice. Eu tô com a cabeça colada aqui no PC para conseguir ver o ponto correto, tá? Também era para ter pego um óculos. Mas vai, tá ali, ó, até por esse ponto. Então, ó, no cruzamento dessas duas bissetrizes, eu já encontrei o meu incentro. É para ser esse cara aqui, tá? Poderia traçar a terceira, tá? Poderia traçar a terceira, mas eu vou deixar assim para mostrar para vocês que rola, tá? Então agora o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o compasso, eu vou colocar a ponta seca dele bem no centro. Pô, e aqui que mora o perigo, tá? Provavelmente vai ter um aqui bem no centro. Deixa eu ver se tá no centro esse negócio. Parece que tá. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir ele até chegar mais ou menos aqui perpendicular ao lado, ó, naquele ângulo de 90 que eu tinha falado lá, ó, até aqui. Vamos fazer esse cara de que cor? Vamos fazer de verde mesmo, tá? E agora vamos ver se vai rolar esse trem aqui. Oi, cadê aqui, ó? Então agora eu vou traçar a circunferência ali sem um pouquinho, aqui sem um pouquinho, aqui fechou. Mas eu acho que deu de perceber, né? Como é que a gente determina o incentro, tá? Aqui ficou legal, ó, aqui passou um cabelinho, né? E aqui também, ó. Então provavelmente se você der um zoom aqui, você vai ver que esse meu centro não está bem no centro, né? Existe um erro aí, a grossura, a espessura da reta que a gente está usando, tá? Mas essa aqui que é a ideia, então, do incentro. Então, esse ponto formado pela minha bissetriz. Quando a gente faz no papel, gente, com uma lapiseira legal, um compasso legal, fica fera, fica show. Depois eu até quero ver se eu gravo, mas eu vou ter que colocar uma câmera aqui virada aqui para baixo e utilizando o papel e lapiseira. Lapiseirazinha 0,5 com compasso, com uma ponta fininha, se constrói triângulo, fica fera o desenho, tá? Então tá aí mais uma aulinha para vocês. Depois a gente tem ainda o circuncentro e o ortocentro. Beleza, rapaziada? Valeu então, abração do Creus. E é isso aí. Deixa um likezinho para nós, né? Falou!